Boa noite, Guarulhos. Está iniciando o Debate Guarulhos na tela, na sua tela do Facebook do Guarulhos em Destaque, na tela da TV Guarulhos. Olha só que bacana. Estamos sempre às 20h30 no Facebook e também na TV Guarulhos. Nas plataformas digitais, quase que não sai. Você imagine, começar a semana gaguejando. Pelo amor de Deus! Lucas Braga, competente esse garoto, hein? Esse daí é a equipe da TV Guarulhos, o Lucas, o Neto, o Felipe Poi, é um timaço. Gente boa demais da conta. Obrigado a você pela audiência. Olha, daqui a pouco, com o nosso convidado, pastor Écio Ribeiro, vamos debater a importância da igreja na política. Daqui a pouco. Mas antes, vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br, trazendo, por exemplo, cai para 33 milhões o número de pessoas rigorosamente isoladas. Parlamentares analisam 23 itens em sessões extraordinárias. Tribunal Superior Eleitoral permite candidato impulsione link usando o nome de adversário. Isso vai dar uma confusão. Estou só esperando. Obrigado, Lucas Braga. Deixa eu dar uma boa noite especial para o meu amigo, pastorzão querido, jornalista, escritor, pastor Écio Ribeiro. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Prazer estar aqui contigo, uma alegria enorme. Sempre que venho aqui, fico muito feliz em poder servir e, de alguma forma, também contribuir com o seu programa. Você sabe que a recíproca é verdadeira, temos uma amizade já de 10 anos, né? E a gente tem um privilégio de ter um pastorzão, um amigo, que eu faço sempre questão. A gente sabe que a agenda de pastor é algo muito complicado, mas dentro do possível está sempre nos atendendo. Pastor, a gente sabe que hoje a igreja se tornou o foco das atenções. Opa! Por quê? Eleito um presidente que teve o apoio das igrejas, do povo cristão. E hoje, vira e mexe, tem candidato que faz questão de dizer que tem o apoio das igrejas, que tem apoio do presidente. Eu entendo e respeito as opiniões. O presidente, ele já demonstrou que caminha do nosso lado. Nosso lado é bom, hein? Bonito, né? Caminha ao lado do povo de Deus. Aí, tem um dado interessante que eu queria discutir com você. Uma coisa é o presidente da República, tudo bem? A outra é você se apresentar se passando por amigo do presidente para enganar o eleitor, né, pastor? Meu Deus. Geraldo, o tema é bastante delicado, falar de política é sempre delicado. Sim. A gente tem certas restrições, certos limites, a gente precisa ter cuidados, né, com que até a opinião que a gente emite, e especialmente por você figurar como eu figuro hoje, à frente de um rebanho, de uma igreja. Sim. É bem complicado e delicado dizê-lo. Mas eu acho muito pertinente que a gente discuta esse assunto e traga isso para a sua audiência, para a reflexão, né? Em primeiro lugar, me permita, antes de responder a essa questão que você disse de candidatos que se utilizam, né, desse pseudo apoio para querer suas vantagens. Eu acho que as estratégias políticas para a eleição, as pessoas usam aquelas que eles consideram as mais eficazes, né? E, lamentavelmente, algumas pessoas caminham por um caminho bastante tortuoso e também muito questionável. Mas deixa eu falar um pouco sobre essa questão da igreja com política, porque isso me preocupa bastante. Na verdade, nunca foi, historicamente falando, algo muito sadio essa fusão de igreja com política. Historicamente falando, não é sadio. Então a gente tem que entender qual é o papel da igreja dentro da sociedade, qual é o papel político da igreja na sociedade e qual é a participação desta igreja dentro de um processo político. E aí a gente tem que entender o termo em dois conceitos. Primeiro, entender a política como o conjunto de ações que nós desenvolvemos em favor de uma sociedade, em favor de um povo, e nesse particular você percebe Jesus eminentemente político, né? Falar isso aqui já pode
pode dar uma polêmica, mas Jesus é político nesse aspecto, de entender a necessidade do povo, de entender a estrutura social, de querer o favor e o bem, né, destas pessoas, favorecer e abençoá-las. Então, nesse aspecto, a gente entende a política de uma forma mais genérica. Agora, a política no aspecto mais partidário, mais eletivo, governamental, estatal, que está relacionado com a governança, a gente precisa entender que a igreja em si tem cidadãos que são altamente competentes também para disputar qualquer cargo. Não há problema nenhum, eu não vejo problema nenhum, até porque eu penso que um político não pode ser definido pela sua religiosidade ou pela sua tendência religiosa. O político ele deve ser definido pela sua capacidade política de desenvolver política e de fazer cumprir o seu propósito para o seu chamamento político. Então eu penso que isso aí é uma coisa que está distinta. A minha grande preocupação é quando o político se vale do expediente da fé, se vale da estrutura da fé, se vale da autoridade pastoral para poder fazer um patrulhamento de voto e fazer um patrulhamento eleitoreiro. Isto, para mim, é muito delicado e é por isso que a gente está aqui para debater esse tema. Tá? Pastor Aécio, essa abordagem inicial é um pano de fundo para comentar a respeito, porque o pastor de uma igreja, você comandar um rebanho, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E está na Bíblia que aquele que não cuidar bem do meu rebanho, na volta dele, vai ter uma conversa particular com ele. Feito isso, muitas vezes, as pessoas que fazem parte de uma denominação, elas não entendem, ou não faz questão de não entender, que orar por um candidato não tem nada de errado. É igual uma pessoa que está precisando de oração e você não conhece. Aí, não, pelo fato de você não conhecer, você não vai orar? Tá certo isso, pastor? Olha, é óbvio que você jamais pode negar a oração por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que disser, eu preciso que você ore por mim, você não pode nem negar e nem cobrar pela oração. Tá? Então são duas coisas importantes. Sim. Nem negar e nem cobrar. O que acontece dentro do cenário político, a gente sabe que são estratégias, né, Geraldo? Quando, por exemplo, um candidato, ele diz assim, você pode orar por mim, não é só a oração que ele quer, porque se for só a oração, você ora numa sala qualquer, né? Pode chegar aqui, então tá bom, é só para orar por você, ora aqui mesmo, né? Tá resolvido, né? É só oração, tá aqui. Não, mas eu quero que você ore por mim na igreja. Ora, óbvio que quando ele diz, eu quero que você ore por mim na igreja, ele tem as intenções de se apresentar diante daquele público como uma proposta, como um candidato. E aí é onde entram, onde entra o cenário delicado, né? Porque alguns líderes se aproveitam, eu estou falando inclusive líderes evangélicos, cristãos, pastores, padres, sei lá o quê, que se aproveitam agora do seu status de líder e da sua posição de líder para barganhar com aquele político, para fazer manobras. Assim, isso para mim é leviano, é complicado, é delicado e é inaceitável. Agora, se o político, se o pastor não tem nenhum compromisso nesse sentido, não fez nenhum tipo de barganha, ele não está fazendo nenhum tipo de conchavo para fazer isso e aquilo, para ter tais e tais e tais benefícios, e um político comparece dentro do seu ambiente de culto pedindo oração, não há problema nenhum. Eu já fiz isso incontáveis vezes, de alguém que diz, o senhor pode orar por mim? E eu entendo perfeitamente que o político, quando ele pede oração dentro desse contexto, né, eclesiástico, ele quer ser apresentado. Ele não pode, obviamente, fazer discurso, ele não pode fazer campanha, ele não pode pedir voto, mas a apresentação dele, né, ali é uma forma estratégica de se apresentar como candidato. O que eu acho, Geraldo, que também é discutível, né, e que é bastante interessante a gente questionar, é que algumas pessoas acham que nem assim um pastor poderia orar por um político, porque ele está se aproveitando, porque ele não vem aqui, só vem aqui de 4 em 4 anos. Mas, gente, é óbvio que ele só vai lá de 4 em 4 anos, porque é de 4 em 4 anos que tem política, que tem eleição, que tem processo. E se ele está pedindo oração pelo processo, não faz sentido ele ir um ano depois do processo para pedir oração de novo pelo processo que não existe. Sim. Então, para mim está muito claro, eu encaro isso com muita leveza e também com muita segurança. Então, eu queria sugerir aqui aos pastores que porventura estejam me assistindo, e a gente está num processo político bem delicado, eu acho que a igreja tem a responsabilidade de orar pelo processo. Todos os dias, os pastores que têm autoridade espiritual, que entendem o seu trânsito, né, dentro desse ambiente espiritual,
deve orar pela cidade, deve orar pela nação, orar pelo Estado, todos os dias, inclusive dentro do processo de campanha eleitoral, para que a paz do Senhor impere, para que a paz reine, para que o Senhor também não permita, e essa é a minha oração, que o Senhor não permita pessoas que usam o nome de Deus de forma leviana, apenas para querer ser eleito, e que Deus de fato apenas permita que seja conduzido a estes postos de governança aqueles que possam oferecer o cenário correto para a cidade viver em paz, para a cidade viver em harmonia, para que haja saúde emocional, física e espiritual, para que a cidade realmente transite dentro do seu percurso, né? Que a cidade realmente tenha uma qualidade de vida melhor. Então eu penso que cabe à igreja orar, cabe à igreja pedir ao Senhor que abençoe o processo, cabe à igreja orar pelos candidatos, independente de quais sejam, cabe à igreja também apresentar as suas demandas, por que não? Eu não posso apresentar minhas demandas, desde que essas demandas sejam de fato as demandas gerais, e não a demanda de uma denominação. Eu acho um absurdo, e vou dizer isso aqui publicamente, eu acho um absurdo um pastor que barganha voto por causa de uma isenção de IPTU. Eu acho um absurdo um pastor que barganha voto porque está querendo tal e tal e tal benefício de um político. Eu acho o seguinte, o pastor ele pode até dizer assim para um político individualmente, como cidadão, que eu sou cidadão. Eu posso dizer para o Geraldo como candidato, Geraldo, eu vou votar em você. Eu desenvolver um discurso nesse sentido não significa dizer que eu estou trazendo a igreja para este apoio. Então, a palavra que você colocou no início, pastores que dizem que tem apoio da igreja, o que é esse apoio da igreja? A gente tem que interpretar isso. É apoio do pastor ou é apoio da comunidade? A comunidade deu ao pastor alguma autorização para falar em nome dela? Procuração? Uma procuração para dizer, você pode dizer para fulano que eu sou... Ou o pastor está querendo impor um candidato sobre a igreja. Eu acho que tudo isso é muito delicado. É preciso compreender os limites da atuação pastoral para que o pastor não sirva como que o pastor não faça patrulhamento eleitoral. A palavra correta é essa, esse patrulhamento eleitoral. Ficar patrulhando o voto de um e de outro, eu acho que isso está fora totalmente do escopo do evangelho e também fora da perspectiva daquilo que nós devemos fazer como pastores. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus Logos. Agora, tudo isso começou no século XVI com a Reforma Protestante, tá certo isso? Porque tínhamos ali a fusão da igreja com o Estado, e aí houve um rompimento. A história conta isso, né? Na verdade, a fusão da igreja com o Estado acontece ainda com Constantino no ano 300, né? Quando, na verdade, a igreja ainda... Você sabe, a história da igreja, estou falando da igreja cristã, é uma história bastante cheia de situações bem importantes, né? Até do ponto de vista do estudo histórico, filosófico e social. A igreja começa com seu movimento, começa sendo perseguida, tendo muitas dificuldades de sustentação e dificuldades até de expansão, mas ainda assim a igreja se expandindo, crescendo, indo para tudo quanto é região. Até que você chega e depois de passar por uma série de episódios que, se você quiser estudar isso, estuda mais profundamente, episódios de extermínio, episódios de morticídio, tantos episódios que os pais da igreja sofreram, aí agora chega Constantino, e a partir de Constantino há uma fusão dessa ideia da igreja com o Estado, e isso foi muito, mas muito ruim. Do ponto de vista histórico, sociológico, do ponto de vista até mesmo político. Foi algo muito negativo, essa fusão de Estado com a igreja. Isso vai perpetuando durante um tempo. Aí a Idade Média, você percebe a igreja agora numa posição até majoritária, assim, acima até das decisões políticas, a igreja representada pelo clero. E quando você vai passando o tempo e chega aí a época da modernidade, já a partir de 1500, especificamente 1500
17, você tem o rompimento da Igreja Católica, né, com os protestantes. Esse rompimento é um rompimento apenas dogmático eclesiástico, mas a partir daí também algumas novas incursões, né, em torno dos posicionamentos cristãos a respeito da política começam a ser ventilados. Mas eu não diria, Geraldo, que houve uma separação de igreja e Estado nessa época, até porque os próprios protestantes, pela cosmovisão que abraçaram, no sentido de entender a presença da igreja como agência de transformação social, também tiveram muita participação política, né? E essa participação política, você pode ver a história do próprio Calvino, né? Como Genebra é impactada pela presença da igreja protestante, né? Por um Calvino, por uma ideologia calvinista que vai promover mudanças sociais de ordem muito interessante e que não tenha dúvida, nesse aspecto a igreja, na sua diaconia, acaba também exercendo um papel social e político muito forte. Aí, a partir de então, você percebe aí um avanço nessa caminhada histórica da igreja, a igreja reformada, e depois você vem aí com todo esse movimento histórico até chegar nos dias de hoje, e nos dias de hoje a gente tem um problema muito sério, porque nós não temos hoje mais uma identidade muito clara do que vem a ser, de fato, o cristianismo evangélico, e aí essa mistura que acontece, além dos dogmas misturados com esse sincretismo religioso, acontece também um sincretismo político, em que as correntes políticas começam a encontrar no ambiente da fé o cenário para a sua projeção. Aí você tem a extrema-direita encontrando espaço ou encontrando conforto dentro de determinadas pregações, a extrema-esquerda também encontrando espaço, o centrão encontrando, ou seja, de todas as correntes vão encontrar um certo conforto dentro desse ambiente da fé, e cada um se utilizando de argumentos, e às vezes alguns até usando argumentos teologizados, né, para justificar a sua presença ali. Em tese, falei de tudo isso só para dizer uma coisa: eu considero tudo isso muito perigoso. É um risco enorme que a igreja corre quando ela se dilui politicamente dessa forma. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, da Assembleia de Deus Logos. Daqui a pouco, vou fazer um intervalo agora, de 1 minuto. Na volta, a gente vai discutir. O Brasil hoje é segundo país no mundo em população cristã. Portanto, aliás, evangélica. Hoje no Brasil, segundo pesquisa do Ibope de 2010, temos 22% da população brasileira como evangélicos. 42 milhões de brasileiros significa esse percentual. Lucas Braga, já volto, tomar uma água e a gente já volta. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos pelo Facebook e pela TV Guarulhos. O Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre pontual às 20h30, de segunda a sexta. Perdeu a entrevista? Meu Deus! Nosso canal no YouTube está aí na tela para você, Geraldo JR da TV, nosso canal no YouTube. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, pastor da Igreja Assembleia de Deus Logos. Qual o endereço, pastor? Nós estamos na Avenida Papa Pio XII, 917, no Macedo, aqui em Guarulhos. E também temos uma filial no Guarujá. Maravilha. Pastor, de acordo com o último censo do IBGE de 2010, nós temos uma população que se denomina evangélicos, 22%. Isso significa 42 milhões de brasileiros. Nosso país desponta como segundo colocado no ranking de países com maior população cristã do mundo.
ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Isso dá uma demonstração de que o crescimento das igrejas no Brasil, de que maneira acontece esse crescimento e por quê? Olha, Geraldo, na verdade, a necessidade espiritual é uma necessidade humana. As pessoas estão cada vez mais conscientes de suas angústias pessoais, conscientes daquilo que faz lhes perguntar por que existo, por que estou aqui. Então, naturalmente, a busca pela fé é algo que já faz parte da própria característica, inclusive, dessa geração, uma geração que viveu tempos muito nevrálgicos aí em torno de produtividade, de resultados, e depois chegou à conclusão que buscar tudo isso não fazia sentido se não houver um porquê, se não houver um sentido para a vida. Então, óbvio que essa espiritualidade aflorada faz com que as pessoas busquem algum meio espiritual onde ela possa colocar o seu pé com mais sustentação. E considerando que o evangélico ganhou um espaço muito grande por conta da mídia, até por conta dos pregadores midiáticos, aqueles que conseguiram espaço dentro da televisão para apresentar de uma forma bastante clara, né, qual é o seu viés de fé, naturalmente esse crescimento não poderia ser diferente. Talvez nós já tenhamos mais, né? Talvez muito mais do que 40 milhões de evangélicos no Brasil. Esse dado talvez esteja desatualizado. A verdade é que as igrejas crescem de forma exponencial. Sim. Tem igreja que abre hoje aqui com 10 pessoas, com 4 meses ela está com 100, 200 pessoas. Com um ano ela tem 2.000, 3.000 pessoas. Então, esse crescimento exponencial, que também é acompanhado por essa dinâmica da nossa era, especialmente por conta das redes sociais, por conta da comunicação que se tornou mais próxima do povo, também justifica esse crescimento, né? Esse crescimento da fé. A minha preocupação é o quanto esse crescimento de fato está consolidado em uma base doutrinária e dogmática que realmente responda aos anseios sociais. Independente disso, eu acho que o crescimento é fático, todo mundo está percebendo, e isso obviamente atrai os olhares tanto das pessoas que exploram comercialmente a fé, como dos políticos que também precisam de voto, né? Olha só corrigindo, né? O número que eu disse, segundo agosto, eu tenho que corrigir. O número de evangélicos aumenta 61%, aumentou em 61%. Olha que coisa. Então isso é positivo. Por que eu fiz isso, pastor? Porque hoje é uma discussão da intolerância religiosa. É o que se discute no momento com a bancada evangélica. A cristofobia, no caso. Exatamente. Na verdade, eu não sei até que ponto, Geraldo, a gente pode dizer que há uma intolerância religiosa. E, de certa forma, há resistências. Eu acho que, lamentavelmente, pelo fato, principalmente dos evangélicos, terem se apresentado, né, dentro desse cenário, especialmente cenário político, com posições muito radicais, né, mais impositivas do que propositivas, isso fez com que houvesse uma certa resistência da parte de algumas pessoas que não concordam com os dogmas, que não concordam com a linguagem, digamos assim, dos princípios evangélicos. E aí, por causa disso, houve uma certa resistência. E, de fato, há em alguns guetos, em alguns lugares, é muito complicado você se apresentar como pastor em razão da resistência. As pessoas já associam pastor com bandido, com isso, com aquilo, por conta de não sei que tipo de estereótipo que se criou, talvez até por conta de algumas pessoas, de fato, fazendo alguma malandragem. Isso acabou maculando, né, essa imagem. Mas eu não sei se a gente diria que há uma intolerância tão acentuada, né, com respeito ao evangélico. Eu acho que a intolerância para outras religiões, consideradas religiões talvez eu não sei nem que termo daria, mas essas outras religiões, principalmente religiões de minorias, há uma resistência um pouco maior, né? Até por conta da própria pregação dos evangélicos, né, demonizando determinados movimentos de fé, e isso faz com que haja uma certa intolerância da parte dos evangélicos para com as religiões de minorias. No entanto, a gente sabe que existe uma certa resistência, ao evangélico, sim. Quando o presidente chegou a declarar isso lá na ONU, né, que havia uma cristofobia, houve assim uma avalanche de discussões no Brasil. Mas o que é isso? Será que de fato existe cristofobia? Existe sim perseguição por conta da fé. Eu não sei se seria uma intolerância tão generalizada, mas existe sim uma certa resistência para com os evangélicos.
E isso em nada impede o crescimento, tá, Geraldo? Em nada, pelo contrário. Quanto mais há esse tipo de resistência, mais o movimento vai crescendo, né? Pastor Aécio Ribeiro, pastor da Igreja Assembleia de Deus, logo em Guarulhos. Agora, pastor, é evidente que a responsabilidade pastoral é crescente, porque hoje a gente sabe que o jovem que procura uma igreja, ele vai em busca de cuidados. E quando você encontra esse jovem, o que o senhor tem observado, por exemplo, na sua igreja? Como vocês tentam acolher este jovem que chega lá com algum tipo de problema? Geraldo, a igreja é o lugar justamente para pessoas problemáticas como eu e você, né? Temos problemas, a gente vai buscar na fé a solução para esses problemas. Não tenho dúvida. E isso independe de idade, né? Jovem, adolescente, adulto, todos nós precisamos de resposta para as nossas demandas e as nossas inquietações, né? O que eu acho que é interessante e relevante dizer é que existem confrontos geracionais e eu acho que nós estamos pela primeira vez na história convivendo com 3 ou 4 gerações ao mesmo tempo. E esses conflitos geracionais, eles são bastante nítidos dentro das igrejas e das denominações, de modo que algumas igrejas optam por desenvolver um trabalho mais focado na geração Z e na geração, né, principalmente Y e Z, uma atividade, uma metodologia de trabalho mais jovial, enquanto que outras mantenham um certo conservadorismo, tratando com essa geração X e baby boomers, né? Então, se você analisar essas gerações a partir daqueles que nasceram depois da Segunda Guerra, chamado de baby boomers, até os que nascem hoje, nós temos pessoas de todas as gerações hoje dentro da igreja. Então, quando o jovem, ele busca, você está falando de jovem, quando o jovem busca uma igreja para ele congregar, muito provavelmente ele vai buscar aquela cuja linguagem está associada a esse perfil geracional dele. Então, por exemplo, tem as igrejas que trabalham com essa linguagem, a bola de neve, igrejas renascer, igrejas neopentecostais, e desculpa citar o nome aqui, porque eu não estou falando mal, pelo contrário, falando bem, né? São igrejas que têm uma linguagem de trabalho muito focada nessa juventude, muito focada nessa dinâmica até teatral, né? E por aí vai. Algumas igrejas mais conservadoras, como é o caso da Assembleia de Deus, Batista Presbiteriana, elas trabalham uma linha, talvez mais conteúdo e menos evento, né? Mais conteúdo e menos dramatização, e por conta disso, parece-me que quem mais se interessa por esse tipo de discurso e de pregação são pessoas já da geração X para baixo, né? Geração X para baixo. Geração Y já é uma geração que está querendo movimentos um pouco mais dinâmicos na própria fé. Agora, eu não sei eu não vejo isso como algo prejudicial, não. Eu vejo como uma sabedoria de Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma multiforme graça, e essa multiforme graça são múltiplas maneiras da graça se manifestar. E ela se manifesta com metodologias distintas para que se cumpra o papel do Evangelho. Eu vou voltar aqui a um minuto, é o último bloco, para falar de política e o fake news. Né? Porque em Guarulhos, no Brasil, vou falar do Brasil, porque estamos em rede, Facebook é o mundo inteiro. O que eu fiquei sabendo essa semana é de pessoas utilizando material falso para falar de alguém. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Esquece novela um pouquinho, me escuta um pouquinho. Esquece novela, por favor. Um minuto da sua atenção. Quando você receber na sua casa um panfleto, revista, com informações de candidato A, B, C, D, procure checar essa informação. Na rede social, procure checar. Porque é inadmissível se perder tempo jogando pedra no telhado de alguém. Eu volto em um minuto.
Estamos de volta com o Debate Guarulhos na tela para você. Muito obrigado pela sua audiência nas redes sociais. Gente, as pessoas me pedem, Geraldo, fala o meu nome. Se eu falar o nome de um e não falar do outro, eu vou arranjar um problema. O cara vai me parar, você não fala o meu nome. Então, beijo grande, tá certo? Olha, muito obrigado pelo carinho de todos vocês das redes sociais. Muito obrigado. Pastor Aécio Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Logos em Guarulhos. Hoje, a família deveria ser o centro das atenções na política. Por que eu falo que deveria? Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, agora, você parou de jantar e está me ouvindo? Chama o filho, a filha, a esposa, para discutir política. O que eu encontro de pessoas... Geraldo, em quem você vai votar? Geraldo, dá uma dica. Mas isto tem sido diariamente. Não deveria. Porque eu venho discutindo esta questão, não estou aqui indicando um candidato, por favor. Por favor. Não estou indicando um candidato. Estou apenas te alertando, porque como veículo de comunicação, é dever informar. O veículo de comunicação, ele é um grande prestador de serviço. E é isso que estou fazendo. Eu estou alertando os senhores e as senhoras para algo que é real. Eleições, agora em novembro. Se você não discute, pastor Aécio Ribeiro, em casa, com seus filhos, algo que é de vital importância é para o futuro dessa geração, como definir uma família que não gosta de discutir política? Tem famílias que, na verdade, evitam esses confrontos, porque, na verdade, principalmente essa última eleição presidencial, em que a polarização ficou tão acentuada dentro das famílias, a política passou a ser um tema de briga, né? De briga. Então, quando abria a temática política, começavam as brigas. Os grupos sociais que tiveram aí rompimentos seríssimos de pessoas que desfrutavam de uma afetividade enorme, que, de repente, naqueles grupos lá do WhatsApp, a pessoa acabou tendo brigas e brigas e brigas e brigas. Eu penso que dentro do ambiente familiar, tudo tem que ser muito sadio. Eu tenho 2 filhos, um de 19 e uma de 16 anos, todos 2 já votam, eu e meu bem, e a gente tem uma leveza para discutir essas questões, leveza mesmo. Meu filho tem uma corrente ideológica diferente da minha, né? Com 19 anos, você já imagina, né, que essa juventude tem toda uma cabeça, filosoficamente falando, dentro de determinados conceitos que eu não vou entrar aqui em méritos, mas tem um posicionamento diferente do meu, e a gente discute com muita leveza, sem problemas, sem brigas, sem ter que levantar da mesa um com raiva do outro, apenas apresentando o que seria ideal, o que seria melhor para uma cidade, para um estado ou para uma nação. Eu penso que quando há maturidade da parte dos pais, principalmente, sem querer impor aos filhos, eu acho, Geraldo, vou até abrir aqui mais um parênteses, eu falei aqui antes um pouco sobre a postura de alguns pastores e usei um termo que eu não sei se você prestou atenção, se você que está em casa prestou atenção. Quando o projeto é propositivo e não impositivo, tudo se torna mais leve. Sim. Ao invés de impor, proponha. Porque tudo que é imposto é pesado, até imposto que a gente paga é ruim, né? Porque é imposto. Se fosse proposto, era diferente. Então, eu acho que tudo que é imposto é pesado. Dentro da relação se a sociedade familiar, soubesse utilizar este substantivo ou um adjetivo? Um substantivo. Né? Propositivo e positivo. Substantivo. Né? Veja bem, se você tem um perfil, né, em que dentro da sua realidade familiar você apresenta as ideias sem impor, apenas propondo e fazendo isso um ambiente saudável de discussão, eu acho que tudo flui muito bem, respeitando um ao outro, e quem sabe até aquele que tem um argumento melhor não convença o outro, porque isso o que acontece dentro de casa é isso, né, Geraldo? Sim, sim. A briga política é um querendo convencer o outro, sim, mas convença com ideias e não com imposição, né? Agora, como é que o senhor está avaliando o quadro hoje? Porque eu sempre digo o seguinte, eu estou com um carro final de semana passado, na sexta-feira, eu deixei meu carro na oficina, porque eu fui bem indicado. E a experiência que tem essa oficina me deu tranquilidade. Ok? Eu preciso de um profissional para fazer uma arte, porque agora em novembro
para a glória de Deus, completamos 2 anos no nosso portal, que está com 123 mil visualizações. Uau. 123 mil visualizações em 2 anos. Completamos agora para a glória de Deus no mês de novembro. Se eu for pegar um jornalista para cobrir política, ele tem que ter uma noção de política. Onde eu quero chegar? Eu entendo que qualquer candidato ele tem que ter um pouco de conhecimento daquilo que ele vai fazer. Conhecer o regimento interno da Câmara é a obrigação. Conhecer a lei orgânica do município é a obrigação. E ter... Ah, Geraldo, eu vou contratar alguém para me ajudar. Tudo bem. Mas que ele tenha capacidade curricular. Porque é inadmissível no dia de hoje encontrar alguns tiriricas, com todo respeito. Esse cara vai fazer o que lá? Nada. E é esta a minha preocupação quando eu fiz a primeira pergunta de discutir política em casa. Olha, não é impondo ao seu filho, ou à sua filha, ou à sua esposa. É dizendo, olha, eu tenho este e este candidato que pertence a uma corrente, esse aí outra corrente, e assim por diante. Você conhece isso aqui? Me mostra os seus. Eu estou mostrando os meus aqui. A discussão sem imposição. Eu estou apresentando aqui as minhas tarefas. Mostre as suas tarefas. A senhora as suas tarefas. Então, cada um mostrando com exemplos, eu acho que a discussão, pastor Écio, ela se torna mais fácil. Geraldo, eu vou dizer uma coisa. Pode discordar. Pastor pode discordar. Na verdade é o seguinte, eu acho que poucas pessoas, poucos eleitores, votam em alguém pelo conteúdo que esse alguém oferece. Poucas pessoas votam em alguém pelo histórico que essa pessoa tem ou pelo programa que ele apresenta. Poucas pessoas votam pelo conhecimento que aquele candidato deveria tem. ter. Ou que deveria ter. As pessoas votam mais por afinidade, elas votam pela, você acabou de dizer, por indicação. Você leva o cara lá na oficina porque foi indicado, e não necessariamente com esse estudo. Você fez uma pesquisa sobre o cara, você recebeu uma indicação e acreditou na indicação. Então, o que acontece do ponto de vista eleitoral, eu penso que é muito isso, a pessoa indica, o outro vai e vota. São poucos aqueles que realmente buscam saber se aquele candidato no qual ele está votando, ele está capacitado, ele tem a competência para fazer o que ele vai fazer. Lamentavelmente, eu não estou defendendo isso, estou dizendo que lamentavelmente é assim. O ideal seria, e quando algumas pessoas que são candidatos, eu fiz agora processo de mentoria com alguns pré-candidatos antes de apresentar os seus nomes, e as questões que eu perguntava, né, como mentor que sou, porque eu acho que a gente não falou isso, né, a parte do trabalho da igreja, eu faço mentoria de liderança, mentoria de desempenho, de competências. E eu fazendo um trabalho como esse, eu estava mostrando a pessoa, a primeira pergunta minha para ele a minha pergunta para aquele candidato, que problema você resolve? Aí quando eu pergunto isso, dá um impacto na pessoa, dizer assim, poxa, então eu quero ser político por quê? Eu quero estar ali por quê? Qual é o diferencial que eu tenho? O que eu tenho de fato para apresentar? Será que a minha intenção de ser um candidato é apenas porque eu quero também mamar, não é? Como alguém diz aí, dentro termo popular, né? Esse é o termo popular, né? Eu ter também uma resposta extraordinária, sem grandes esforços? Será que é por isso ou porque de fato eu tenho uma preocupação social e eu tenho um projeto para ser desenvolvido, para encabeçar? Então, começa por aí. Eu penso que todo candidato deveria ter, no mínimo, uma resposta para essa pergunta. Por que você quer ser político? Por que você quer ser vereador? Ou porque você quer ser prefeito? Por quê? E esse porquê ser conjugado com programa de trabalho. E não apenas um porquê, porque eu quero. Porque pode ter essa resposta também. Por que você quer ser vereador, Geraldo? Porque eu quero. Porque eu acho bonito, porque eu acho legal. Porque eu sou político de nada. Como assim, meu irmão? Você estudou alguma coisa? Você tem alguma conteúdo para desenvolver? Você sabe o que significa vereança? Você sabe o que significa ser um vereador? Tem vereador aí fazendo propósito, fazendo projeto de executivo. Tem vereador querendo... Ser prefeito. Dizendo que é para você votar nele porque ele teria capacidade de fazer o que só o prefeito faz. Totalmente bagunçada a cabeça, ele não está sabendo o que faz um vereador. Então eu acho que o mínimo que um candidato deveria ter é isso. E nós, como eleitores,
você colocou bem dentro da nossa casa, podemos sim discutir com os nossos filhos ou com os integrantes da família qual é a qualificação que esse candidato, que a gente julga, né, ser o nosso candidato, tem para exercer o cargo que ele está buscando. Eu acho que isso é salutar e isso é muito sadio. O pastor Écio, eu esqueci de dar a apresentação, também faz mentoria, é isso, pastor? É isso. Eu esqueci, desculpa. Eu faço mentoria de liderança, eu sou especialista em liderança corporativa e faço mentoria de liderança e gestão por ministérios, que são dois projetos bem interessantes. Não trouxe seu livro, né? Ah, não trouxe o livro, cara. Na verdade, você precisa voltar. O livro está no carro, eu não trouxe para aqui. Já está agendado já, precisa voltar. Mas eu tenho três livros nessa área escritos. Eu tenho Liderança Disposicional, eu tenho Gestão por Ministérios e Inteligência Espiritual, que também é um outro livro. E esses dois, Gestão por Ministérios e Inteligência Espiritual, está em e-book. Né? Se tiver interesse, é só procurar aí pela internet, Gestão por Ministérios, Aécio Ribeiro, que aí você vai encontrar o meu livro à disposição em e-book. E também Inteligência Espiritual, O Caminho da Excelência. Liderança Disposicional é livro físico, você pode adquirir que eu mando para você. Aproveitei e fiz o comercial. Onde encontrou esse? Tudo pela internet você encontra. Qual o endereço? Repete o endereço? Não, se você buscar lá no Google mesmo, você colocar lá Liderança Disposicional, com esse nome disposicional, vai tudo ser linkado com o meu nome. É um nome novo, né? Liderança disposicional. E tem também Gestão por Ministérios, né? Está no Hotmart, e também o PDF do livro Inteligência Espiritual, O Caminho da Excelência. Pastor Aécio Ribeiro, meu amigo, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço, Geraldo. Tá aqui, assim, a gente é tão espontâneo, né? Que a gente vai ligando o assunto, conversando sobre outra coisa. Isso é muito legal, eu fico muito feliz em estar no seu programa. Conte comigo sempre que puder e sempre que precisar. E aí, vou aproveitar, né? Eu esqueci, outro esquecimento, viu? Jornalista. É a tua idade, né? É a idade. Ô, Lucas, o culpado é o Lucas. Pelo amor de Deus. Quando a gente chega nessa idade, Geraldo. Aí, passou dos 20, meu amigo. Pastor Aécio Ribeiro é jornalista, é meu colega, tá certo? E quero convidar aqui, ao vivo e a cores, para pelo menos uma vez por mês, você ser o nosso colunista. Opa. Fazer parte do nosso time. Olha aí. Do nosso time de colunistas. Põe aí na tela, por favor. Fiquei agora, hein, cara? Na tela, o portal guarulhosendestaque.com.br. Tem aí professores, advogados. Sobe um pouquinho a página. Olha que legal. Os nossos encontros. Chegou aí, colunista, mais em cima. Aí. Pode subir, sobe mais um pouquinho. Pode subir um pouco, Lucas. Mais um pouco. Aí. Olha aí. Olha aí. Né? Que Tem legal. professores, advogados. Então, são profissionais de diversos segmentos e seria um privilégio para nós ter o senhor como privilégio é meu, pode contar comigo. Então tá fechado. Obrigado, Lucas Braga, meu amigo. Boa noite, jornalista e pastor Aécio Ribeiro. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Conte sempre comigo. Com Lucas Braga, meu amigo, na retaguarda, o Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior, uma excelente segunda-feira. Boa noite.